ela tem como objetivo juntar elementos, elaborar uma teoria explicativa daquilo e propor essa teoria e continuar a analisar os fenômenos até que essa teoria seja contrariada por algum fato novo. Tá? Isso é do cartesianismo. Você aprende isso em qualquer aulinha de iniciação à metodologia científica. Bom, acontece que no momento em que a ciência foi dominada pelas estruturas de poder, pela igreja, pelo Estado, pelas forças armadas, pelos serviços de inteligência, pelo pessoal do planejamento estratégico, essa coisa toda, a ciência começou a rejeitar todos os fenômenos que não cabiam nas teorias que ele sustentava. Então hoje, na verdade, é uma luta infernal para os homens de ciência sério colocarem uma questão que contraria no qual se acredita cientificamente. Vide a bagunça que está no campo paleontológico, no campo arqueológico. Né? Então, por exemplo, pedras de Ica não cabe na arqueologia. Ela é um fato, mas a academia não pode estudar pedras de Ica, porque aquilo ali implode, não é explode, implode todo o castelo do entendimento que a ciência tem a respeito da existência do homem, das civilizações. A ciência acredita que nós éramos umas coisas horrorosas há 35 mil anos atrás. Né? Agora já estão trabalhando com 75 mil esses últimos humanoides aí. Né? E agora tem uma teoria maluca, completamente impressionante, que mostra... Da brasileira, aqui para 100, né? 100 mil. Já tem uns números aqui já bem interessantes aí para frente. Tem mais, já foram classificados os chimpanzés como da espécie Homo. Vocês sabiam disso? Sim. 99,5% 99,3 tererê dos genes dessa figurinha é mesmo nosso. Isso para mim, ou qualquer um de nós, é uma evidência de que o nosso corpo biológico é instrumento de um ser. Tanto é, os espaciais explicam um negócio completamente revolucionário dentro do ponto de vista darwiniano. Se você, espíritos humanos, chegarem num planeta e só existir lagartixa ali como o elemento mais elaborado biologicamente, eles começam a conectar-se com as famílias das lagartixas, até que eles criam ramos de lagartixas diferenciadas, porque o espírito humano produz fenômenos de mutação acelerada nas espécies, até que um dia tem uma lagartixa sem rabo, em pé, andando, e são gente. Só que captaram, pegaram a bagagem, o acervo genético biológico e foram adaptando às necessidades do espírito que vai tomar conta. Portanto, gente, o que antecede a realidade do ser é a centelha, não é a forma. Quando nós nascemos, nós temos uma herança genético-biológica, sim. Inclusive em termos de memória celular de nossos pais, de nossos ascendentes. Mas o camarada que vem, recebe isso, alguns como presente, outros como pepino, tanto faz. Mas o fato é que talvez as duas coisas, né? Duas coisas. Mas o ser, ele que vai mudar aquela memória, ou não, né? Alguns reforçam, né? Ele que pode mudar a memória celular, ele pode, enfim, dar um padrão tal, diferenciado àquele material genético disponível, que ele pode transmitir alguma coisa diferente para as gerações subsequentes, e depois ele abandona esse corpo, aquilo morre e fica com os descendentes. Então, ali é o que ele pode impregnar na matéria física biológica da experiência espiritual dele, né? Da transformação que ele viveu. Nós sabemos que, infelizmente, 90 e tantos % das pessoas praticamente reproduzem aquilo que recebem. Nada mais. A maior parte das pessoas vivem aquilo que herdaram. Repetem religiosamente a vida de seus progenitores. Tá? Agora, se a gente pegar, leiam lá o que está no site, Revelações Extraterrestres. Ali conta a história da humanidade. Você vai ver quanto que a ciência tem que ir para trás. Né? Então, pegando pela nossa história, a gente vai descobrir, desde que a Terra chegou no sistema solar,
porque a Terra não é originária do sistema solar. Tá aí um exemplo, bem da tua área que tu gosta. Os únicos cientistas que desenvolveram uma teoria para mostrar que a Terra não é originária do sistema solar perderam emprego. Porque não pode, é inadmissível. É inadmissível. Então, a era dos dinossauros, essas coisas todas aconteceram quando a Terra não estava no sistema solar. E isso é uma complicação danada. Mas olha, o fato é que houve uma data que a Terra foi capturada pelo sistema solar, estabilizada, blá, blá, até a Terra de hoje aqui. Tá? Quanta coisa aconteceu daqui para cá. Houve um período em que a gente foi abandonado. Por um tempo a Terra não era um projeto unificado. Ela era uma experiência siriana, muita intervenção, mas o programa evolutivo das criaturas que estavam nascendo por aqui, tudo com apoio, vamos dizer assim, artificial, essa conexão era Sírios. Então, nós não estávamos, apesar da Terra estar aqui, a sua umbilicação evolutiva era com o sistema solar de Sírios. Aí começa um projeto para fazer a Terra realmente um planeta do sistema solar. Essa data aqui é uma data super importante. Aqui começa um negócio muito legal. Mas que, de repente, aqui sofre um incidente solar. Né? E a gente vive esse grande período de vazio aqui. Nossos amigos colonizadores vão embora. Aqui começam a chegar gente de fora, inclusive um grupo muito forte que começa a colonizar a Terra a partir de uma outra perspectiva distinta. Quando os colonizadores, então, retornam aqui, termina esse grande período aqui chamado Oed-Sid, né? Que é um grande vazio, um tempo louco, e aí começa um período de resgate da consciência humana, porque quando eles voltam, esse acidente aqui danificou nosso corpo etérico, completamente, nós viramos umas bestas mesmo, completa, tanto é que convivíamos com símios. Existem símios que são, na verdade, degenerações de agrupamentos humanos, portanto é mais comum que de repente o chimpanzé seja derivado de degenerações humanas do que o contrário. Bom, aí um cientista que tentar um negócio desse, falar um negócio desse, ele é morto, né? Arrancam as orelhas dele no ar. Bom, voltaram os caras, muitos problemas no início, mas enfim foi dando certo. A última limpeza geral, para ver se enfim a coisa dava certo, quer dizer, quando eles iniciam um período aqui, que nós chamamos de um período as grandes épocas dos avataras, né? Isso aqui, esse grande marco aqui, é o dilúvio. Né? Dilúvio. Aqui termina completamente a fase lemuriana, Atlântide, porque nós começamos aqui uma fase pré-hiperbórea, uma fase hiperbórea, depois a fase lemuriana, Atlântide, e depois a fase do dilúvio propriamente dito. Aí começam as civilizações mesopotâmicas e chegam outros povos, chegam, por exemplo, os povos amarelos, que já existiam pequenas colônias aqui, mas eles chegam em massa. Então, por exemplo, japoneses, chineses, coreanos, aquela turma toda, os povos amarelos, tudo é gente de fora que vem se incorporar ao processo depois. Isso aqui, nesse pontinho, aqui estão os sumérios. Aqui estão os sumérios. Aqui estão os hititas. Portanto, aqui estão todos os mesopotâmicos. Tudo é pós-dilúvio. Né? Quando a Atlântica desaparece, o norte da África recebe Atlantes, as Américas recebe Atlantes para cá, Atlantes aqui e Atlantes aqui. Esses aqui, quando chegam aqui nessa região do Egito, naquela época, gente, as pirâmides eram cobertas, a região toda coberta de florestas, todo o deserto do Saara era floresta. E antes disso, antes da ocorrência do dilúvio, o rio, as nascentes do rio Nilo, que são grandes montanhas aqui, Sudão, não sei que país que é, eles corriam para o outro lado e tinham a sua foz na região onde hoje é a ilha de Madagascar. Depois do dilúvio, é que as águas, ao recuarem, levam toda a matéria orgânica, a floresta semelhante à nossa Amazônia, né? Se o mar sobe, o que acontece, gente, quando o mar vai embora? Toda a estrutura de sustentação da floresta vai junto. Resultado, vira deserto em pouquíssimo tempo. 300, 400 anos é o suficiente para virar um deserto, porque só vai ter areia. Né? Então, isso aconteceu aqui também. Nasce o Saara,
quantas civilizações, gente, já aconteceram no Saara. Hoje, por satélites, eles estão vendo quantas civilizações já foram enterradas naquela região. E aí o rio passa a correr para o lado de cá, grandes modificações, né? Toda essa região daqui, a própria Mesopotâmia, Europa, etc, etc. As Américas, aqui todo o degelo. E, então, ver com o desaparecimento de Atlântica, porque a Atlântica era uma coisa meio... Era atlântica mesmo, os melhores pedaços delas, gente, é isso daqui, é o que hoje são as Antilhas, né? A Atlântida era uma coisa mais ou menos assim. E esse povo migrou para todos esses lados. Então, quando eles chegaram aqui, já existiam as pirâmides. Portanto, as pirâmides não é um fenômeno egípcio, é pré-egípcio. Elas foram contemporâneas do auge das civilizações lemurianas. Portanto, é possível que elas tenham, não sei nem como chuta esses nomes, esses números, mas tem porque os ETs não medem eles medem em iras, né? Que não quer dizer eras, mas são ciclos, que não dá para saber se são anos ou não. São revoluções solares, quanto tempo isso dura, porque ele diz que esse negócio de contar pelo ano, isso é uma coisa completamente idiota. Não tem qualquer sentido contar o tempo por anos. Quando os atlantes começaram a sair da Atlântica, gente, bem antes de começarem a acontecer coisas. Até a última hora tinha guias, mestres, instrutores lá falando, pessoal, vai ficar embaixo. E a turma queria era se aproveitar, aí era saque. No final as águas subindo e a turma saqueando. Olha a mentalidade, já era assim, né? Quer dizer, enquanto a ordem institucional era muito rigorosa, havia uma cultura estabelecida, controlava a situação. Mas depois que as amarras foram se soltando, porque a alta cúpula começou a tirar o time, foi para a África, foi para isso, foi para cá, aí sim, desses povos aqui, em contato com nativos, que em alguns casos eram colônias atlantes, foi que nasceram a tal das civilizações que nós chamamos de pré-colombianas. Eles vão ver a Terra, e a Terra existiu antes, gente. Ela veio de Sírios, e não é originária daqui também, veio de um outro sistema, onde ela teve a sua civilização original. Se não me engano, chamavam Araués, né? Araués, ou Araunés. Então são as duas formas. A Terra física? Sim, Terra física. Quando a Terra chegou aqui, não tinha mares, era menor. Lembra que eu falei que a tectônica de placa é furada? Por quê? Os cientistas não imaginam que o que rompeu e separou os continentes foi o fato da Terra ter aumentado, mesmo uns 15, 16%. Então você pega um balão de soprar, pinta ele com uma tinta que seque. Depois ela vai se partir, porque ela não vai crescer junto com a superfície do balão, né? Uma massa de farinha de trigo, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Vão aparecer pedaços de mancha de farinha com vazios de bola. É aí que o mar foi ocupando. Portanto, a tectônica de placa não existia como a ciência imaginou, a Terra do mesmo tamanho, atual, todos os continentes juntos, né, que eles chamavam de Pangeia. Não foi isso. E que depois começaram a migrar, flutuando na massa ígnea, de acordo com a ciência. Não foi isso. Na verdade, a Terra era pequena, ela não tinha mares. Com o crescimento dela. E por que ela cresceu? Porque a Terra, quando chegou aqui, ela era ocupada por uma entidade, um logos, simplesinho, que dava a ela uma categoria de satélite, né? Ele não tinha condição energética para abrigar uma experiência da humanidade. Essa fase toda aqui. Mas, de repente, um outro espírito, quer dizer, um outro logos mais poderoso, mais complexo, assume a Terra e compartilha com essa outra unidade aqui. A Terra é um fato raríssimo, porque dois espíritos de categorias diferentes ocupam a mesma casa e convivem. Né? Um está no nível tipo satélite, o outro já está no nível planeta, quer dizer, ele tem, eu não estou usando aqui conceito astronômico, né? Já é uma hierarquia maior. Gaia tem algo a ver Aí com começa essa experiência aqui, começa o projeto Terra mesmo, dirigido por Id Salmabi, né? Em Magila Sul, esse casal que estava em Sírios quando o processo todo começou a ocorrer. E a humanidade é formada de gente que veio para cá por planejamento, que são os Omaras, outro grupo que veio para cá, que são
sirianos, que já estavam ocupando a Terra quando ela estava aqui, ela era um satélite militar de Sírios, e depois o terceiro grupo, que é o grupo desse planeta que foi destruído, que tem depois de Marte, os pedaços dele, os Asteroides. cinturão de asteroides lá. Aquilo é e a Sumérios conta a mesma história, da explosão desse planeta, etc. O espírito daquele planeta, vendo o seu corpo perdido na grande explosão, por causa das besteiras que vieram lá, ele migra para a Terra. É aí que ele coloca a Terra numa hierarquia capaz de abrigar uma experiência. Então aqui nós temos os Omaras, que vieram de outra galáxia, esses daqui que vieram com a Terra, e esse grupo que veio do planeta destruído, né? Essa trindade aqui são os principais agrupamentos de almas que compõem a história da Terra. Aquela pessoa que nós conhecemos com o nome de Maria Santíssima tem uma grande ligação com esse grupo aqui. E aquele que nós conhecemos como Jesus, que foi o articulador, é o articulador desse projeto todo, ele tem grande ligação, principalmente com o grupo que veio junto com a Terra. Depois ele assumiu o compromisso com esse grupo dos Omaras, que são chamados os grandes colonizadores, porque é o grupo mais evoluído e o mais numeroso. Eles chegam a ser 65% desse total aqui, são almas Omaras. Quase todo é o povo cristão, quase todo, né? Aqui E tem os os três outros grandes mundos grupos. civilizados, os outros mundos, né, habitados no cosmos, tiveram uma evolução, uma história, né, um passado tão complexo quanto nós? Sim, Pelo que eles se contam? você medir em termos de complexidade, eu acredito que sim. Olha, para você ter uma ideia, rapaz, 8, 9% só dos mundos sobrevive durante bastante tempo. Antes de chegar à fase espacial, porque os planetas são ninhos de humanidade, né? O ser humano não nasceu para viver em planeta, ele apenas é que nem passarinho, então vai passar uma temporada numa árvore e depois vai embora, né? Por isso que a nossa perspectiva ecológica é totalmente diferente do movimento ecológico tradicional. Porque a Masofia, ela não considera que o homem deve viver em harmonia com a natureza, no sentido de uma comunhão, como que eu falo, de uma partilha, mas de um respeito. Porque a humanidade é hóspede. Nós tomamos emprestado da Terra o nosso corpo físico, vamos deixar aqui e vamos embora. Um dia vamos, inclusive, levar o corpo físico para o espaço, porque os humanos são feitos para viverem no espaço. Só habitam o planeta civilizações primitivas. Então, isso é uma perspectiva que muda o enfoque da ecologia completamente diferente. E, portanto, da agricultura, do sistema de construção, da ciência e tecnologia, né? É uma ciência e uma tecnologia que deve ferir o mínimo possível a Terra. Definir muito claro qual o território que os humanos estão usando, tratar de uma maneira específica, se alimentar de uma maneira específica e depois um dia desenvolver tecnologia para ir embora. Esse é o movimento comum. Nós começamos a desenvolver os nossos corpos físicos nos mundos subterrâneos, porque é lá que as humanidades começam, na sua forma mais rudimentar e primitiva, que são chamados Geberones, né? Os intra-Geberones primitivos. Depois da fase Geberone vem outros intras, que são os chamados Dinas. Esses evoluem tanto tecnologicamente que tem disco voador, saem de dentro dos planetas, viajam pelo espaço. Eles são os zeladores dos planetas, né? E depois dessa fase, depois que os Dinas evoluem até um certo ponto, começa a nascer uma criatura muito estranha, que é um hermafrodita bastante estranho. Isso tudo a gente conta na tal da história. Você vai gostar. E cujos filhos já não são mais hermafroditas. Eles nascem ou homem ou mulher. Então o ser que está então unificado, ele se separa. É aí que ocorrem os amaianos, né? O fenômeno da alma gêmea. É aí que a mesma centelha se polariza, a parte feminina vai tomar corpo masculino, a parte masculina vai tomar corpo feminino. Assim a humanidade migra para a superfície e através das cavernas nós saímos para a caça à noite e depois para desenvolver uma civilização de superfície, para olhar para as estrelas e um dia ir embora. Quer dizer, a gente vem do útero, né, para a superfície, da superfície para o espaço. Exatamente o mesmo movimento que a gente faz ao nascer, né? Então, aquelas ideias da ciência de que os seres
nasce de coacervados oceânicos e que da célula não sei de que, da raio do travoada, não sei de que vai indo para o organismo mais complexo, não tem nada disso. O único elemento mutante da realidade são as centelhas, as almas, as mônadas, chama do que quiser, a essência do ser. A ciência confunde forma com o conteúdo que habita a forma. Fica tentando explicar todos os processos a partir da análise da casca externa, quer dizer, da fenomenologia, que eu diria sintomática, do sintoma da existência que é real, que são as centelhas. Né? Tanto que você pega um planeta que a ciência fala, aí é impossível ter vida, vai encontrar vida lá. Mais ou menos, abundantemente, mas vai encontrar. Vai encontrar sistemas vivos bem diferentes do que nós temos aqui, porque a vida, ela depende da centelha. É a centelha que olha um determinado planeta assim e fala, como é que eu vou fazer para me manifestar aí? E vai catando os elementos que dispõe, organizando, até que de repente consegue, inclusive, um dia padrão para a manifestação humana. Porque a centelha humana é característica. Aonde ela está, ela tenta. Se não houver realmente condições, né, e as condições, na verdade, dependem essencialmente da posição das casas solares, não da distância do Sol, mas porque os nossos sóis, todas as estrelas, né, a estrela, como você já sabe, portanto, agora é um corpo habitado por um logos poderosíssimo, o aglomerado, que quando um logos-chefe chega com a sua corte de logos menores, né, porque tudo no cosmos é assim, tem sempre a turma, né, que forma a corriola, né, uma estrutura que dá os assessores. Assessoria. Né? Então, formada a estrela, né, e aliás o processo de formação é até parecido com o que a ciência fala, porque os trídeos formam turbilhonamentos, né? Turbilhonamentos que aceleradíssimos assim, né? Eles vão assim, eles aglomeram matéria, espaço, né, num ponto. Lá no meio está a abelha rainha, né? É um fenômeno parecido. Esse negócio aqui, lógico que se expande. Aqui já são os papagaios, aqueles caras, tem confusão lá, né? São trilhos que não tendo potência para entrar nessa confusão, até chegam, mas são expulsos para níveis mais periféricos. Aí começa a corriola a fazer outra bolinha aqui, outra fazer uma bolinha aqui, né? Isso tudo parte de um sistema inteiro. Assim formam os planetas. Essa briga aqui, gente, é uma briga altamente luminosa. Existe, porque eles estão mexendo com estruturas de espaço e estruturas atômico-moleculares. Começa a transmutação de elementos, fundição de elementos. É uma loucura o trabalho dos trídeos. Por isso acontece uma coisa parecida com o que a ciência imagina, né? A ciência fala, houve grande concentração de matéria, tudo num ponto, aquele ponto. Aí vem com uma teoria maluca, porque não explica a causa. Cada planeta vê o Sol que merece. O que eu quero dizer é o seguinte, se você fosse um jupiteriano, está em Júpiter e olha para o Sol, você verá uma faixa vibratória do Sol distinta da que nós vemos aqui. É possível que você veja um Sol muito maior, azulado, e não um Sol pequeno e distante amarelo. Né? Porque você está num padrão vibratório distinto, sujeito a uma condição distinta de vibração, num corpo também, enfim, harmonizado com aquela realidade lá. Ao ver o Sol, você não vê o mesmo Sol que o terrestre vê. Porque essa camada crioplasmática do Sol, ela na verdade é uma cebola, né, de camadas. Nós aqui na Terra olhamos para lá, só vemos aquelas que a nossa padrão vibratório nos permite ver, o tamanho aparente do Sol, né? Agora, um outro habitante de um sistema aqui, ele de repente pode ver esse Sol aqui, ó. Né? Isso aqui, esse centro, esse turbilhonamento, emite ondas. Né? Algumas de alta frequência, outras de baixa frequência, de grande amplitude, baixa amplitude, etc. Aonde existe somatórias de ondas formando campos de multifrequenciais, se existe um planeta ali, né, um aglomerado desses aqui, ocupado, portanto, com um ser, um logos, com uma hierarquia adequada, esse agrupamento vai atrair centelhas humanas dessa estrutura central e vai desenvolvê-los aqui.
Por isso vira ninho de uma humanidade. Aí começa a gestionar. A humanidade só vai chegar a um nível físico quando toda a cadeia de infraestrutura acontecer antes. Quer dizer, enquanto não chega a existência dos animais, os humanos não aparecem. Isso aí ajuda um pouco a ciência a achar, os humanos vieram no fim, porque evolução, na verdade é porque ele precisa da energia transmutada por todos os reinos anteriores para ele começar o seu processo de manifestação. Ele é o último mesmo. Para uma árvore, ele é a semente, é a última coisa que vem, os humanos. Ora, gente, a ciência não pensa assim, né? Muito menos disso aqui trabalha em harmonia com uma gigantesca estrutura. Né? Quando esses sistemas entram em colapso, você imagina se uma entidade dessa aqui, que hoje é o centro do Sol, for embora? Acabou. Acabou. Agora você vai dizer, mas por que ela vai embora? Forças outras. Aliás, é um ser consciente, também se aborrece, enche o saco. Todas as coisas que qualquer ser tem isso. Né? Nós temos a ideia de que só os humanos são proprietários desses sentimentos imbecis. Não. As divindades também. Né? Do ponto de vista dos extraterrestres, os universos que são gerados por casais raiz apresentam as túnicas vibratórias dos casais que deram origem. Então, por isso que eles dizem que eles podem adentrar com suas naves universos frios, universos acolhedores, universos alegres, universos tristes, universos depressivos, tem que dar uns florais para ele, né? Porque, na verdade, esse mesmo conjunto de sentimentos que a criatura humana tem, na verdade, são cósmicos, universais.